Feliz 2026, meus amigos! Esta é uma produção de A Sociedade Anônima dos Antônimos à Sociedade. Gravado, editado e desgraçado por Figurante. Sejam bem-vindos à Sociedade Anônima dos Antônimos da Sociedade. Eu sou o Figurante, estou aqui para falar sobre o ano que vem, isso mesmo. Esse é o nosso especial fim de ano, então a todos que já conhecem o canal, eu desejo o melhor possível para o ano que vem, não só para o ano que vem, né, para a vida, mas que 2026 seja um ano decisivo para virada de chave, ou então para melhorar aquilo que já está ajeitado, sabe? Sempre há espaço para melhorar. E claro, né, algumas vezes dá uma pioradinha também, tem uns perrengues que não dá pra evitar, mas eu estendo essa mensagem àqueles que porventura estejam aparecendo aqui pela primeira vez, né, estejam conhecendo aí o podcast agora. Então esse recado é pra todo mundo, pra quem tá aqui, pra quem vai ficar por aqui por pelo menos mais um tempinho, né, meus amigos. Ai, mas hoje vai ser legal. Eu tenho bastante coisa para falar para vocês, né? Eu vou fazer um balanço de 2025 também, contar um pouco da trajetória e, claro, falar da expectativa pro ano que vem, né? Das promessas, das metas e de tudo mais. Eu tenho um tema em mente que vai segurar a barra aqui do podcast, assim. Eu confesso a vocês que agora eu tô calmo. Mas a trajetória para gravar isso aqui foi difícil, hein? E dito isso, vamos começar aqui nosso podcast, né? O foco de hoje vai ser falar de focar nas coisas invisíveis, de explicar o que são essas coisas que não estão visíveis aos olhos nu, mas que são tão importantes para a gente seguir o nosso caminho. Eu vou falar do caminho também, é o caminho invisível no final das contas. E eu tenho que dizer para vocês, meus amigos, em 2026 eu vou focar nas coisas invisíveis em busca do meu sonho. Esse vai ser meu objetivo, esse é meu mote, né? E aí vocês me perguntam, né, o que são essas coisas invisíveis, o que é, qual o sentido delas. E no decorrer desse podcast aqui que eu tô fazendo pra tirar as coisas da cabeça, vocês vão entender tudo que eu tô falando. Talvez vão ficar com algumas dúvidas, mas o conceito dele vocês vão entender. Mas é pra trazer mais perto de casa, né? O invisível é basicamente aquela coisa de você caminhar o caminho sem a obsessão pelo destino. Você focar naquilo que você controla, você focar em caminhar bem pra chegar no lugar legal, porque o destino é a consequência de um bom trabalho. Então, se você trabalhar bem, você não pode perder a cabeça com o destino. Todo mundo tá com essa ansiedade de chegar logo aos lugares, assim, todo mundo quer chegar logo às suas metas, aos seus destinos e tudo mais. E aqui eu tô falando pra vocês, é fim de ano de promessas, ano de metas, e eu não quero fazer nenhuma meta estratosférica. Tudo que eu quero é focar nas pequenas coisas invisíveis, porque você só alcança o inalcançável fazendo primeiro o básico, tendo uma estrutura ali. E essa estrutura a gente só fortalece, a gente só constrói esses alicerces fazendo pequenas coisas simples que, batendo na tecla de novo, são invisíveis. Vejam só, esse é o raciocínio, assim. Eu posso mostrar para vocês algumas coisas que eu adotei na minha vida pessoal. Acho que vai ajudar vocês a entenderem esse conceito que eu estou apresentando, que ainda é tão abstrato, tá tão jogado no ar, pode significar tantas coisas e ao mesmo tempo pode não significar nada, pois você não vê. Mas uma coisa que fortalece minha tese é justamente a questão da fé. A fé é invisível, mas ela move montanhas. Então é nessa pegada que eu começo falando, assim. Eu já comecei a focar. No finalzinho do ano foi quando eu peguei firme nisso e comecei a botar em prática muita coisa, tanto no canal quanto na vida mesmo. E eu vou falar pequenas coisas do meu dia a dia, a minha rotina, como ela mudou. E isso não veio do nada, assim, não foi certo dia eu falei,
eu vou fazer as coisas invisíveis aqui, eu vou fazer coisinhas simples que eu vou registrar. Não, isso foi um trabalho longo, principalmente na terapia. A terapia me ajuda demais, assim, é um alicerce que eu tenho e que me guia perante os meus problemas, entende? Então, eu mudei, no decorrer do tempo, eu mudei meus hábitos ali de uma maneira bem saudável, nada brusco, porque isso é importante também, a gente tem que dar o nosso tempo. Mudanças levam muito tempo, a melhora leva muito tempo, então tudo isso só vai vir com foco, e é aquilo que eu falei pra vocês, a gente quer tanto chegar no nosso destino final, que isso pode atrapalhar, gerando ansiedade e fazendo a gente escolher o caminho mais fácil, e a luta tá em continuar no caminho longo, mesmo que ele pareça o mais difícil, e mesmo que ele seja cheio de pedras. Já dizia a música, né? Se fosse fácil pegar o caminho de pedras, tantas pedras no caminho não seria ruim. Sim. Se fosse fácil achar o caminho das pedras, tantas pedras no caminho não seria ruim. Engenheiros do Havaí é minha literatura, assim, a música é minha literatura, e é onde eu pego muitas referências, muitas palavras, muitos raciocínios e levo pra minha vida. Mas enfim, continuando aqui, né, vou explicar de fato. Mas antes, deixa eu tomar aqui o meu tererê. Servidos, meus amigos? Servidos? Porque tá um calor da desgraça. Eu tive que colocar um paninho ali na janela, né, pra não vir claridade aqui. Então não fechei ela, graças a Deus. E eu tô aqui com um umidificadorzinho de ar, meio que trash, assim, ele tem um ventiladorzinho, né, que eu não tô ligado a parte da umidificação, mas é um ventiladorzinho tão, assim, fraquinho, mas faz uma diferença. Então eu me permiti aqui tomar um tererezinho com vocês, tomar um mate aqui pra manter focado, mas vai importante pra hidratar, então tá geladinho aqui. Tá bom mesmo. E no decorrer do podcast a gente vai tomando, eu vou passando a bomba pra vocês. E não mexo na bomba, hein? Isso aí foi uma coisa que eu aprendi. Ai. Enfim. Eu mudei muitas coisas do meu dia a dia. E eu tenho que falar pra vocês: o meu maior aliado é a questão do sono. Dormir bem é uma das maiores forças que nós podemos ter. Nos dá um impulso pra fazermos tudo, assim, é algo tão importante. E aqui que entra, as coisas invisíveis muitas vezes são óbvias, são coisas que todo mundo sabe, todo mundo entende que são bons. Você vê em todo lugar as pessoas falando que são boas, mas parecem ser tão banais que você não se preocupa em tentar fazê-las, ou então não leva tão a sério quanto elas deveriam. Então, por exemplo, aqui eu vou falar: dormir bem, comer bem, fazer exercícios, tudo isso se junta, uma coisa leva a outra, e é um combo que te dá um boost de energia, te dá um boost de motivação, ajuda a sua saúde mental, tá tão na cara, mas a gente tende a ignorar porque o dia a dia é pesado. A gente se importa tanto com outras coisas, com as tarefas, com o trabalho, com o estresse, que a gente deixa de lado coisas bobas, mas que são essenciais para nossa vida. Então eu comecei a dormir bem, e isso foi algo que demorou muito para entrar na minha cabeça. Eu sempre fui muito suscetível, porque eu confio muito na profissional que lida comigo ali na terapia. É alguém que eu admiro, alguém que já me salvou de muitos perrengues absurdos, de quedas estratosféricas. Eu consegui me levantar muito mais rápido do que deveria. Então não tem por que eu não confiar. Eu falo com todas as letras, alguém que caiu do céu na minha vida e fez toda a diferença. Mas a única questão que demorou mais para eu conseguir começar a performar foi essa questão do sono. Foi uma tecla batida. Meu sono era horrível, assim, não podia ser pior. Tipo, era a pior coisa do mundo, assim. E por mais que hoje existam exceções, claro, cada um vai performar de um jeito, cada um tem suas regras. Isso que eu costumo dizer, né? Voltando ao raciocínio de ser coisas banais. Assim, as regras podem até ser universais,
mas nós humanos, as pessoas também são universos, e são universos que têm suas próprias regras, que têm seu próprio tempo, e cada um vai ter uma jornada individual até chegar nessas mesmas conclusões. Então eu quero dizer, tipo, você tem uma listinha ali, que nem eu fiz pra você: durma bem, coma bem, faça exercício. São 3 coisinhas simples, mas para cada um, a trajetória para chegar até eles vai ser diferente. Não existe a receita mágica, assim, o caminho das pedras é diferente para cada uma das pessoas. Ele tá dado, mas a gente tem que rebolar ao nosso ritmo. Cada um tem um ritmo para dançar. E às vezes para dançar a mesma música, cada um tem seus passos, entende? A magia da coisa, como não é fácil. E isso é o que frustra muita gente, porque a gente vê na internet, muita gente dando sabichão, muita gente querendo passar recado, sendo moralista, falando que você deve ou não fazer, e eles não botam na conta isso, assim, eles têm uma limitação no raciocínio de entender que cada pessoa funciona de uma maneira diferente, e às vezes uma pessoa tá tendo dificuldade em fazer algo que todo mundo faz, não é na verdade um defeito, mas sim uma característica que deve ser trabalhada e levada a sério, e não ignorada, e sendo vista como uma chacota, como algo depreciativo, e como algo que você deva se culpar por isso. Então, por isso que eu tô aqui na minha mais positiva conduta de não botar o dedo na cara de ninguém. Eu tô aqui pra falar o que eu faço e o que faz bem pra mim, porque eu quero compartilhar coisas boas com vocês. Eu quero compartilhar o meu relato, aquilo que é interessante pra mim. É como se fosse um testemunho que eu tô dando da minha mais profunda realidade. E eu digo, isso tá fazendo muito bem pra mim. Esse é o caminho que eu tô percorrendo. E se isso fazer sentido pra você, aí sim você, por conta própria, tente aplicar alguns conselhos que eu tô dando, e eu sempre falo pra vocês, isso aqui é o meu trabalho, assim, se a minha ignorância servir pra vocês, que seja de bom grado. Então, é isso que eu tô dizendo, assim, dormir bem mudou muito, assim, mudou muita coisa na minha vida, e é uma coisa invisível, é só dormir bem. Tipo, quem não pensa nisso, quem não pensa que isso é bom, mas quantas vezes a gente Patrick é namorada do Patrick, né? Irmã do Patrick, sei lá. Mas quantas vezes a gente pratica isso? Sim, nossa, tô quase falando 3 paratos de tigres para 3 tigres tristes aqui com pratica. Não consigo falar essa merda de palavra. Mas o que eu quero dizer é que o sono é uma coisa tão óbvia que faz bem, mas quantas vezes a gente consegue praticar da maneira correta devido às circunstâncias? Porque existe o trabalho, existe faculdade, existe escola, né? Existe os eventos da vida, existem as relações familiares, existem problemas pessoais, e tudo isso faz a gente esquecer de uma pequena coisa que pode nos virar um grande alicerce. Então eu passei sim a dormir melhor, a tentar, assim, porque muitas vezes a gente não vai conseguir dormir da melhor maneira, mas só de tentar já ajuda bastante. Começa tentando. Então vão ter sessões, assim, eu vou ser bem sincero pra vocês, depois de certos acontecimentos, assim, eu tava conseguindo levar bem, aí aconteceu algo, e aí demorou, não digo meses, mas demorou pelo menos um mês ali, fechado, de tempos que eu não conseguia dormir à noite, que eu trocava. Eu tenho que fazer sacrifícios também para conseguir dormir à noite, eu tenho que tomar decisões e tudo em prol de ser a melhor coisa possível. Então, não precisa ser algo regrado, mas também a exceção não pode virar regra. Alguns dias você não vai conseguir dormir, alguns dias eu também vou acabar madrugando, também muitas vezes não é nem por problemas, é só por querer me distrair. E eu gosto muito de assistir umas live streams à noite, de madrugada, e elas me distraem. Então eu tenho alguns problemas que eu preciso colocar na balança, meus amigos. Assim, me abrindo aqui pra vocês, eu sofro com coisas que são pequenas coisas, assim, é o micro do macro, sabe? No meio da ansiedade, depressão e mais algumas coisas que eu ainda não sinto confortável em me abrir para vocês. Eu acho que tudo tem seu tempo e a sua hora vai chegar, e eu vou falar com muita maturidade dessas características, mas eu acho que agora ainda não é o momento. Mas enfim, tem muita coisa que me aflige, e isso performa no micro também. E o que eu falo no micro recentemente eu comecei a ter problemas com a gastrite emocional.
é algo que desde criança eu já tenho contato, mas eu fiquei um longo período sem ela afetar tanto assim. Na verdade ela até afetava, mas era uns dias e outros que era tão raro que eu nem percebia um padrão. Eu achava que era algo que eu tinha comido, mas aí eu comecei a notar quando ficou mais frequente que, peraí, eu não comi nada de estranho, eu comi saudável, assim, de legal na comida, né, mas talvez um dia estressante, um dia com algum problema que eu encasquetei com alguma coisa, e isso refletiu no meu estômago, que eu percebia muito na hora do banho, era onde as coisas aconteciam. Então, eu tô passando por isso, assim, por várias vezes o estômago fica sensível por causa dessa gastrite emocional. E o pior de tudo, e que hoje, graças a Deus, eu consegui ter muitos avanços nessa luta. E uma coisa que era direta, hoje se tornou uma exceção, mas eu também tenho que lidar, que é a questão do bruxismo. Quando eu tô estressado, quando as coisas não estão dando certo, naturalmente já começa a fechar os dentes assim, e eu tenho muito aquela coisa de ficar mordendo. Mas eu já percebi também que a boca fica dura, assim, fica rígida. E vocês viram até em um podcast recente que eu gravei, eu não vou me lembrar qual, não lembro se foi um vídeo, foi um podcast, não foi esse podcast especial de Natal, mas enfim, eu terminei o podcast, vocês viram, eu até brinquei que eu parecia um ventríloco, um cara que controla ventríloco, que meus dentes estavam, eu nem consegui replicar, mas meus dentes nem se mexiam, eles estavam assim, e a voz estava saindo tudo sem perceber, e eu só vi porque eu tenho um retorno aqui do OBS, né, o retorno da câmera, e eu tava lá com os dentes assim, cerrados, e o que eu quero dizer com isso no meu raciocínio de dormir? A pior forma do bruxismo ainda é quando você faz isso dormindo. Pra mim é o que mais me incomoda. Quando você vai dormir e seus dentes travam. Porque no dia seguinte eu acordo com a mordida não fazendo sentido. Assim, a mordida não fecha. E é desesperador no começo. Por mais que eu já tenha me acostumado um pouco. Mas até que não volta ao normal, você fica, caramba, tem algo de errado. Porque você fecha a boca assim, você não sente a mordida certa. Você sente a mordida tudo desparcerada. E isso te dá uma aflição. Então, quando eu sinto que eu tô ali com esse bruxismo, eu sinto que ele tá atacando e que ele vai atacar de noite, eu já falo, não, deixa eu assistir uma live aqui, ela vai me acompanhar da madrugada, vai fazer eu acalmar, aí sim eu consigo dormir de uma maneira mais leve. Então por isso que eu tô falando pra vocês, as exceções vão existir e muitas vezes essas exceções vão fazer parte da própria rotina, porque você já vai saber que tem dias que você não vai conseguir dormir, mas só de você tentar, de você fazer acontecer a maior parte dos seus dias, você conseguir dormir, fazer virar um hábito e você buscar por isso, e às vezes você não querer também, tipo, tem vezes que você vai estar bem, vai falar, caramba, eu vou aproveitar que vai ter, mas é isso, que as pessoas hoje são tão neuróticas com as coisas, mesmo quando querem fazer o certo, que isso afasta, sabe? Isso afasta elas de ver a simplicidade de tudo isso. Então, indo pra comer bem, sabe? Que outra coisa que eu comecei a fazer esse ano, aqui no fim de ano, e vou fazer muito em 2026, é uma das metas que eu tenho. Sim, as pessoas ficam loucas com isso, começam a colocar na cabeça que tem que ser fitness, tem que comer todas aquelas comidas que não tem sabor, que não sei o que. Aí não, assim, depende do que você quer. Se você quer realmente levar essa vida regrada, essa vida de academia, beleza, é um lifestyle e não tem problema nenhum, é muito saudável. Mas assim, se você quer você só colocar isso na sua rotina, implementar isso na rotina que você está vivendo, você não precisa ficar desgraçado da cabeça com isso, não precisa ser a máxima potência, não, sabe, só rejeita os fast food ali, deixa para uns dias mais especiais, com uma comidinha bacana, uma comidinha legal, e com o decorrer do tempo você vai ver que isso vai funcionar, vai te fazer bem, e eu quero falar também para vocês que uma coisa leva a outra, porque se você dorme bem, naturalmente você já vai comer melhor, porque aí você para de comer nas horas erradas, você para de ter fome em momentos indevidos e você começa a sentir fome quando o corpo realmente pede e precisa daquelas coisas, então já vai evitar e ajuda também a você não comer por ansiedade, que é uma coisa que eu fazia muito, assim, eu comia muita porcaria, porque nesses momentos de ansiedade, pouquíssimas vezes você vai fazer uma outra refeição, sabe, ninguém quer almoçar 2 vezes, assim, normalmente, né? Aí você procura uma guloseima ali, uma coisa e que vai te deixar pesado, vai fazer mal pra você, assim. De novo, não precisa eliminar tudo, mas tudo tem seu tempo. O que não pode é isso tomar o seu dia. Então foram pequenos ajustes que eu comecei a fazer
que me ajudaram muito. E essa coisa de fazer exercício também não é só academia, não sei, claro, academia é muito bom para o físico e para o mental, mas hoje também, com a internet, tudo é amplificado, ou é 880, você precisa lá, você tem que ficar regrado, você tem que crescer, você tem que não sei o que, aí você vai até a mês que desgraçam o seu corpo em prol da saúde, mas que saúde é essa, meus amigos? Que saúde é essa? Então, a academia é legal, eu recomendo quem tem as condições financeiras e também mentais para estar ali no ambiente de academia, beleza, mas agora se você quer só implementar isso na sua vida, faça em casa, assim, tem aplicativos que você vai encontrar aí no celular que fazem o seu trabalho, claro, talvez eles não entreguem a promessa que tá no título deles ali, mas só de você perder umas calorias, de você exercitar o seu corpo, isso já faz um bem danado, meus amigos. Então, uma calistenia, uma abdominal, uma ginástica, seja lá o que for, seja lá o que você quiser fazer, mas faça aquilo que te deixa mais confortável, mesmo você tendo que passar por momentos até desconfortáveis de esforço, né? Mas isso vale a pena. Então, tudo isso leva a pequenas coisas que constroem um alicerce, que são a base para você alcançar coisas muito maiores. Que você, de novo, eu falei, né, isso não vou garantir que isso vai melhorar do dia para a noite, que isso vai ser a virada de chave para sua vida, que você vai alcançar o mundo, com isso não, mas para alcançar grandes coisas, você primeiro tem que fazer as pequenas, e o longo caminho deve ser percorrido com calma. Eu preparei um raciocínio para vocês, para explicar um pouco sobre a filosofia por trás do invisível, e talvez vocês entendam um pouquinho mais da minha loucura. Focar no invisível é construir o caminho. O que importa é a jornada, o destino é só a consequência de um trabalho bem feito, repetido todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. A ansiedade pelo destino nos atrapalha e nos faz pegar atalhos que nos afastam do caminho da verdade. Quando pensamos só no destino, buscamos o caminho mais fácil. Construir um bom caminho exige calma, exige aceitar que muita coisa boa vai ser invisível por um bom tempo, que o esforço nem sempre vai ser recompensado na hora, que o crescimento real acontece em silêncio. E essa foi uma valiosa lição que eu aprendi junto com o Abáquio. Bom, vejamos. Eu não espero só pelos resultados finais. As pessoas tendem a tomar atalhos desde que se concentrem só no resultado. Quando você pega um atalho, você pode perder a verdade e gradualmente perde a sua paixão. O importante aqui é a vontade de buscar a verdade, é o que eu acho. Confiar no caminho é mais importante do que tentar controlar o destino. Fazer o certo, do jeito certo, mesmo sem garantia da chegada, ainda assim vale a pena. Sim, eu vou trazer essa ideia do invisível para a prática agora no trabalho, porque eu já falei na prática do dia a dia, eu já falei da filosofia, e agora eu tenho que falar para vocês o que eu fiz de invisível no meu canal. E a coisa mais importante dela foi a parte da criação de um ecossistema. Assim, não era aquela busca pelo hype, por números, por visualizações a todo custo, não. Eu plantei a semente para que lá no futuro ela gere resultados. Claro, agora isso vai dar um gás, assim, o que eu vou contar para vocês deu uma coisa saudável, fez meu canal ficar saudável, fez novas pessoas chegarem, fez um fluxo, fez um bem, mas justamente só fez o bem porque ele começa invisível, ele começa com ninguém vendo, e aos poucos ele vai se mostrando que é a coisa certa. Então, essa criação do ecossistema começa no foco criativo, porque eu comecei a dar a preferência para os vídeos criativos e de dinâmicas, que é o meu principal trunfo. É onde eu brilho, é no improviso, é o de brincar ali com um conceito e aplicá-lo e mostrar para vocês, assim, tem exemplos. Começa ali com aquele vídeo que eu gravei com a minha mãe, mostrando os stands de hoje para ela. Cara, que legal, foi maravilhoso gravar aquele vídeo, eu e ela nos divertimos a beça, e eu pretendo trazê-la mais vezes, assim, em ocasiões especiais, claro, mas ela adorou participar também, só que ali foi o começo, porque ele representa tudo, assim, tudo que eu fiz em relação ao ecossistema, porque vai desde antes da gravação, mas sim da preparação, porque eu preparei ali o vídeo
com a dinâmica, então ele vai ser separado em segmentos naturalmente, né? Cada stand é uma história com começo, meio e fim. Cada stand que ela tentava nomear, né? Que essa era a dinâmica, né? Minha mãe nomeando stands de Jojo. E assim, ela tentando adivinhar o nome, mas dando os nomes delas. Isso já criava uma coisa de saga, de continuidade, mesmo dentro de um vídeo longo. Então o que eu fiz foi aproveitar esses momentos curtos. Então eu preparei uma tela para cada stand de Jojo. Então tinha ali a tela do stand sem o nome, e depois tem uma tela com o nome, com a banda, e tava bonitinha. Tipo, eu preparei uma arte legal para ser inserida no vídeo, e essa arte não morre ali, e aí que tá a grande sacada, porque eu já fiz o vídeo pensando em como transformar ele em vídeos curtos. Então eles viraram shorts, TikTok, que eu comecei a focar, sabe? Eu comecei a focar no conteúdo vertical também, que é outra coisa invisível quando é feito dessa maneira. Então eu comecei a postar no Shorts, no TikTok, no Instagram, movimentar essas coisas com coisas que, tipo, não são shorts vazios. Eu não comecei a fazer shorts do nada, mas esses shorts vão ter o trabalho de mostrar para as pessoas o meu trabalho, né? E redirecionar elas aos vídeos longos. Vejam só que coisa legal, que coisa simples. Então eu vou ter ali um conteúdo vertical que vai ser uma saga, então as pessoas vão ficar presas ali se elas gostarem daquilo, tipo, elas vão querer, tipo, ver o nome que essa série do Stanley bombou lá no TikTok, sabe? Foi maravilhosa. Sim, pessoal lá é gente boa demais, eu tenho um carinho muito grande do pessoal lá do TikTok, assim, obviamente, como rapaziada do Shorts também, do Instagram, mas lá no TikTok foi onde bombou. E aquilo ali foi o que me fez enxergar tudo isso, né, a importância desse ecossistema. Então, eu faço as artes legais, o Shorts fica bonito, sabe? Outra coisa interessante, porque como o vídeo grande já é feito pensando no vídeo pequeno, a telinha fica legal, não fica aquela tela esticada, como na maioria das vezes. As legendas ali, eu faço questão de revisar, então não tem erros ali de concordância, né? Porque não tem erro de português, mas às vezes de concordância, que ele não detecta tudo que a gente fala direito. Então eu faço questão de revisar as legendas, de trabalhar, e fica bonito. Então você vê que eu foquei na beleza, ao invés de focar só no hype de tudo. Não, ele tá bonito e ele fica bonitinho lá na aba de shorts aqui do meu canal, na homepage do meu canal, fica bonito. Então a estética foi legal, esse trabalho estético aí foi algo que ajudou muito, e ele faz parte desse ecossistema também. Então os vídeos curtos deram um gás absurdo, eu tenho que dar os créditos a isso, porque quem começou com isso, quem me fez ter essa ideia, foi meu grande amigo Eduardo Ritalino, sabe? Ele fez uns shorts pra mim, e aquilo ali foi o início. Falei, caramba, não dá pra viver sem. E de novo aqui é algo invisível, porque todo criador de conteúdo hoje em dia vai falar isso, principalmente aqueles que têm a cabeça boa, que tem um bom raciocínio, assim, mas eles vão entender que muitas vezes você faz só o vídeo longo, ele vai ter um começo, meio e fim ali, ele vai morrer ali. Mas se você leva para outras redes, você faz ali com carinho, um trabalho bem feito, isso leva naturalmente as pessoas, traz um novo fluxo, traz saúde. E é isso que eu quero saúde, eu quero construção. Eu não quero só o número, eu não quero só o hype, não. Eu quero construir uma coisa boa e focar que fazer um trabalho decente vai atrás das pessoas, fazer um trabalho bonito. Porque aqui tem outro ponto que está dentro desse ecossistema também, é a identidade visual. Assim, eu sempre me esforcei muito nas capas, por exemplo, sempre me esforcei muito nisso, só que era sempre no quesito de experimentar, assim, eu era muito... No quesito, eu queria muito aprender novas técnicas e servia o seu trabalho. Assim, eu testava técnicas de um, técnicas de outro, só que na home ali, você ia ver no YouTube, uma capa não conversava com a outra, eram estilos diferentes. E por mais que eu não, de maneira nenhuma, eu odeio essa coisa de padronizar coisas diferentes, cada um tem que ter a sua essência, mas eu também encontrei a minha essência, eu encontrei um jeito de fazer as capas se conversarem. Veja só, então eu tô sentindo orgulho de olhar pra homepage do meu canal do YouTube e ver que as capas estão muito bonitas, estão legais, estão bem feitas e também estão se conversando. Então é toda uma história no decorrer delas e isso me deixa um bobo. Você fala, caramba, eu tô conseguindo. E de novo, isso aí não vai atrair as views agora, mas lá no futuro isso pode fazer as pessoas crescerem junto com o canal, as pessoas ali olharem aquilo e falar, caramba, isso aqui é bonito, acho que eu vou ficar aqui. Isso dá confianças a elas de que o trabalho vai ser legal, de que se você está mostrando ali na estética o conteúdo dentro dele, também vai ter uma troca de confiança, porque você com a identidade visual ali, com as capas bonitas e conversando entre si, você dá a pessoa você dá confiança para a pessoa que aquilo é legal,
e a pessoa vai assistir dando confiança de que seu conteúdo vai ser bom também. Então é uma troca de energia, sabe? Os vídeos curtos deram uma vida ao canal, e esses vídeos curtos também estão bonitos porque eu faço as artes pra ele, então fica bonito ali as artes dele, as capas do YouTube, as thumbs e os cenários virtuais, né? Tudo ali tem uma identidade, tudo ali tem um motivo. Então isso foi absurdo, sim. Outra coisa que eu fiz também foi renovar a identidade visual do podcast principal, né, do figurante de anime de comédia chamado Vida. Ele tem ali seu jeito, assim, ele foi evoluindo no decorrer dos anos. Eu senti que depois de um ano de hiato, né, que ele ficou por problemas que eu tinha, por bloqueios, por problemas da vida, eu acabei não conseguindo gravar por um ano. Mas quando ele voltou, eu voltei normal primeiro, mas depois eu reformulei a identidade visual dele e tá muito bonito, assim. Eu gosto bastante, tá um ar assim, artesanal, que é o que eu gosto de fazer. As capas, sabe, a identidade visual no canal, embora não tenha uma coisa específica que dite, ele tem essa essência de ser algo feito no artesanal, porque é o que eu acredito, assim, nos próprios animes mesmo. Eu não busco, eu não quero que o artesanal seja industrial, sabe? Os animes são uma indústria, então eu sei que para achar um anime artesanal ali leva tempo. E eu não vou exigir da indústria que todo anime seja artesanal, mas o que for eu vou tratar de maneira especial. E é assim que eu vejo nos meus vídeos, sabe? Por mais que eu faça, ali todos eles têm que ter esse ar mais artesanal, fazendo, porque é aí que tá a minha qualidade, é aí que eu consigo expressar a minha criatividade. Então tudo isso vira um ecossistema que eu acredito muito que é uma semente que eu tô plantando agora, e que um dia talvez ele me dê uns resultados interessantes. E aí tem outras coisas também, como a fidelização de horário e a frequência nos vídeos e nos podcasts, assim. Fidelização do horário foi essa coisa de colocar os vídeos e podcasts para saírem sempre sábado às 2h30, mas com exceções, né? Porque esse vídeo não vai sair sábado e muito menos às 2h30. Eu sou hipócrita, meus amigos, eu sou hipócrita, mas fim de ano é exceção. Já notei, tipo, especial de Natal também já foi postado no meio da semana, porque sábado tive uma oportunidade de negócio de gravar o react do trailer da parte 7, então tudo tem sentido, e o vídeo de fim de ano também tem essa coisa do sentido por várias coisas. Então é exceção, fim de ano é exceção, sabe? Natal e Ano Novo são os únicos dias que você não se pode cobrar muita coisa numa condição normal. O fluxo também, assim, falando até friamente de algoritmo, o fluxo de pessoas é diferente, os horários das pessoas são diferentes, porque tem férias, tem viagens de famílias, tem toda uma questão que faz tudo ficar zoado. Então não tem muito por que eu ter esse foco tão grande na fidelização agora. Agora não é hora da fidelização. A fidelização você faz de janeiro até novembro, mais ou menos, e dezembro é só consequência. É uma coisa assim. Então eu tenho em mente que eu trabalho como uma safra, sabe? Ali tem um ano, ali 6 meses, aí termina e aí começa de novo. Então eu vou começar o ano já com aquela ideia de construir de novo, de tentar alcançar de novo as médias que eu estava alcançando antes de chegar ao fim do ano, entende? Então eu tô tranquilo, tô animado, sabe? Outra coisa que eu quero dar, que eu falei pra vocês, a frequência dos podcasts, né, que tem vários. Eu quero manter eles sempre ativos, principalmente figurante anime de comédia chamado Vida, mas o SAS é algo que eu quero investir forte também, assim. Eu quero colocar na cabeça de vocês que é uma série legal, sabe? Chamar vocês ao meu lado para seguirem comigo nessa saga, é uma das séries que eu tenho mais carinho. Então eu não quero deixar tanto tempo sem ter, assim. Eu não prometo semanalmente, que aí já eu não tenho bala pra isso, sabe? Não tenho condição pra isso. Mas é algo que faz sentido pra mim, sabe? Ter uma frequência legal. E pra terminar aqui, eu tenho que dizer que um dos principais pontos que eu fiz, e esse, de novo, não é pensando em hype, em views, mas em consistência e em respeito a quem tá me assistindo, é a questão de pesquisar e dar informações nos vídeos, em rechear os vídeos com informações e contexto, sabe? Isso pra mim foi uma sacada genial e deu um salto de qualidade nos vídeos. Eu senti, tipo, o vídeo virou só um vídeo engraçadinho, não sei, virou um vídeo de qualidade. E isso eu tive observando
assim, eu me encantei pelo conteúdo da Nostalgia. Eu conhecia ali o trabalho dela e tudo mais, mas nunca tinha parado pra assistir de fato. E quando eu comecei a parar, eu falei, caramba, isso aqui é genial, isso aqui é maravilhoso. Eu tenho que pegar um pouquinho disso aqui, pegar alguma coisa boa disso aqui e transformar a minha maneira. Então foi isso que eu fiz. Por exemplo, um exemplo onde eu comecei, não foi o primeiro que eu fiz, tipo, pra você ter ideia da coincidência, eu comecei a fazer um pouco antes de assistir a Nostalgia, eu já comecei a fazer isso, que foi no podcast ali, no segmento do podcast eu tava falando um pouco de como era assistir os animes dos anos 2000, aí eu fiz uma pesquisa do que tava saindo, em que ano tava saindo, e coloquei ali, mas foi uma pesquisa mais sem compromisso. Mas naquele vídeo da batalha de mascotes ali, dos redesigns de mascotes brasileiros, ali eu fiz um trabalho minucioso e foi divertido, por isso que eu tava fazendo trabalho de escola, eu adorava fazer trabalho de escola, nunca hoje que eu gostava da escola. E eu pesquisei a data onde o mascote foi criado e na data que o mascote teve redesign. E você não encontra as informações desse jeito, é uma saga para você encontrar, não é fácil, não tem muitos catálogos. E fazer isso recheia, tipo, o vídeo ficou legal, ficou bonito por causa disso. Então, essa coisa de pesquisar as informações para colocar no vídeo é um detalhe ali que pode passar batido, mas depois que você faz uma vez, você não quer parar mais. Então eu recheio as informações aqui, só para deixar claro, não comecei falando do ecossistema nos vídeos criativos e dinâmicos, são esse tipo de vídeo, entende? São os vídeos de criação, tipo, de dinâmica, tipo a dinâmica da minha mãe no menos tanto de Jojo, a de criação dessa coisa de criar as capas de álbuns com temas de anime, né, que eu comecei a fazer também, que vai virar série. A série do Mario Paint, de fazendo obras consagradas no Mario Paint. A outra série que eu tô mantendo, que é de criação. Tem essa dos mascotes BRs aí, que é de dinâmica. Então tudo tá se conversando e é onde eu brilho. Assim, o meu trunfo é esse, e é aí que eu tenho que focar. Mas fazendo outras coisas também. E eu vou explicar, tudo isso vai se conversar agora, que nós partimos aqui para o nosso capítulo 5, que são os planos para o futuro, meus amigos, o futuro. Assim, essa aqui são aquelas promessas que a gente não vai cumprir. Então eu vou falar algumas séries e formatos que eu pretendo explorar. E a primeira delas são os espaços liminares dos jogos. Foi uma ideia que eu tive, assim, vendo um site chamado NoClip. Você tava vendo o Vini do Vinesauce ali, brincando com isso, apresentando isso. Eu falei, caramba, eu consigo fazer algo assim. Aí eu juntei com a ideia que eu tinha de um dia explorar espaços liminares aqui no canal, porque eu sou obcecado por eles, assim, desde criança, desde antes de saber desse conceito, eu já gostava dessa coisa de um lugar, assim, meio misterioso, mas ao mesmo tempo um mistério diferente, sabe? Não é aquele mistério de terror, mas aquilo que você olha e fala, cara, tem alguma coisa errada aqui, mas eu tô tão confortável que eu não vou me importar. Então, sabe, aquela ideia assim, e procurar isso nos mapas de jogos antigos, assim, vai ser uma viagem, assim, vai ser uma exploração. Então vai ter, se essa é uma série que eu pretendo fazer. Eu tô com uma obsessão pessoal de criar um iceberg, sabe, eu quero fazer um vídeo de iceberg, porque eu acho que é algo, não é que eu tenha que provar alguma coisa, mas eu quero provar pra mim que eu consigo. Então eu tô com essa ideia, eu já tô montando ele, assim, eu não vou dar muito spoiler desse pra eu ficar guardadinho. Mas outra coisa, eu quero focar em lives, assim, fazer lives aqui no YouTube, um dia talvez em outra plataforma, mas focar aqui no YouTube primeiro, e elas serem construídas na base da criatividade e interação, fazer algo criativo e interativo, uma dinâmica interativa ali vai ser legal, tipo que nem eu fiz, fazendo a capa da Batidão ali, assim, fazendo a edição, conversando com vocês dando pitaco também, eu fazendo, cara, isso é muito legal. As capas de álbuns com temas de anime dá pra fazer ao vivo também, imagina, vocês mandando sugestão de uma capa de álbum e eu lá fazendo trabalho de pesquisa e editando, cara, dá pra fazer muita coisa também. Tem outra ideia, que é o gacha de roupa da vida real. Nossa, essa ideia é boa. E eu pretendo... Essa aqui surgiu também conversando com a minha família, né? Mas... E na ideia, quando eu tava navegando na Shopee, vendo roupa de anime, eu achei aquelas promoções lá, tipo 5 camisas aleatórias por um preço bem acessível, 3 camisas aleatórias por um preço bem acessível. E assim, a graça disso é que pode vir muita bomba, muita camisa zoada, e ao mesmo tempo pode vir coisa boa também. Assim, é difícil as camisas que vão ser indiferentes, vão ser 880. E gravar um unboxing, a minha reação disso vai ser legal. Sabe? Vocês vão ver ou eu me ferrar, me frustrar com a camisa horrível, ou então eu ficar feliz com coisa. Então, tem um puta potencial, e essa é uma série que eu garanto que vai ter
sim, gameplay, um dia eu pretendo fazer também algo mais suave, de jogos antigos, ainda tem que rever. As tier lists mais experimentais, assim, aquelas, tipo a do Andrezitos, por exemplo, de bebidas, comidas, eu já tenho em mente algumas, mas as tier lists normais também, de personagens, de elementos, assim, eu pretendo fazer. Outra coisa muito importante que eu quero é reorganizar os vídeos de anime. Que eu sempre gostei muito de fazer, mas eu notava que eles não davam muito resultado. Eu fazia com um pensamento talvez errado de querer buscar o hype do anime e buscar o timing perfeito. Só que isso, eu buscava pessoas que não vinham e afastava as pessoas que já estavam aqui. Então eu vou fidelizar mesmo o horário aí de sábado às 2h30 e vou achar o time sim, mas eu tenho que reorganizar eles para fazerem sentido, para ter uma estrutura legal, porque o de primeiras impressões eu até consegui fazer algo bacana, mas os pseudo-semanais ali e os de análise completa do final, eles não... eram sempre, uns eram mais humorados, outros eram mais sérios, eu não sei, eu preciso parar e pensar, porque eles vão ser muito importantes para intercalar com os vídeos de criatividade e dinâmicas, porque eu percebi na pele que não dá para manter semanalmente esses vídeos de dinâmicas, porque eles são muito pesados para editar, sabe? É uma edição pesadíssima, então em prol de manter a qualidade deles eu tenho que intercalar com as outras coisas, então vai ter os podcasts, vai ter os vídeos de anime que vão ser importantes para ele, vai ter outras coisas que talvez sejam mais simples que eu vou inventar, mas é isso, assim. Outra parte que eu quero escrever roteiros, seja dramáticos ali para ensaios, pseudo-ensaios, né, que são os meus desabafos, ou então mais cômicos, escrever piadas. Eu quero trabalhar com isso, tipo, a graça minha é o improviso, mas eu sinto que eu preciso me jogar em outras áreas também para poder evoluir a minha desenvoltura e aprender novos termos. Então eu quero me arriscar em roteiros, eu quero explorar a comédia, sabe, a comédia pela comédia, escrever piadas, literalmente escrever um texto humorístico e criar um personagem para falar por mim essas ideias. Então eu quero fazer isso, eu quero, assim... Eu tô com uma ideia, mas ainda tá muito abstrata pra compartilhar com vocês, então não vou nem falar. Mas vai ser legal, tipo, eu vou revelar aqui, assim, vai. Eu quero fazer o palhaço Shui e Gaze, sabe? Palhaço Shui e Gaze. E aí eu vou fazer o formato, mas tá muito abstrato, aí nem ignora o que eu falei, Mas do mais, assim, os planos são criar novas séries com mais calma e trabalhar as que já tem, aí, e fortalecer as que já tem. E eu também queria algo básico também, mas ter uma listinha de temas, assim, pra me dar uma segurança e também pra mim poder trabalhar melhor com eles. Isso eu já comecei a fazer, já comecei a jogar uns temas pro futuro, pra mim me programar melhor. Mas esses são os planos. Eu tenho que dizer pra vocês, 2026, eu não espero uma virada milagrosa, não tô falando que agora as coisas vão andar, agora vai explodir, porque eu tenho um computador, tenho um mental, eu organizei a casa, não. Porque isso seria atrair aquela coisa de focar no invisível. Pelo contrário, eu quero fechar esse raciocínio gigante, esses devaneios aqui que talvez tenham sentido, mas eu quero focar com o compromisso de dizer que eu vou focar nas coisas invisíveis em 2026, não prometendo números, mas um trabalho organizado. Vai ser um ano não de vitórias, mas vai ser um ano de construção. Sabe, construção é a palavra que vai definir 2026 pra mim. É isso que eu quero. Tipo, de novo, não quero hype, não quero... não vou em busca disso, não vou pegar os atalhos pra isso, não vou me afastar do caminho da verdade, não. Vou fazer um caminho honesto, focando naquilo que eu posso controlar, naquilo que eu acredito, nas pequenas coisas que vão fazer diferença um dia. Mas vou fazer com calma, acreditando num trabalho bem feito. Então eu vou focar em fazer um trabalho legal e que naturalmente isso vai atrair as pessoas vão gostar disso alguma hora e eu vou focar no trabalho bem feito, meus amigos. É o que eu posso fazer, é o que eu tenho que fazer e é a filosofia de vida que eu adequei. Então, desejo a todos vocês um feliz ano de 2026, muito abençoado, que as coisas caminhem e espero que vocês tenham tirado algo da minha ignorância de hoje. É tudo que eu espero, mas um abraço pra vocês. E muito obrigado por compartilharem um pouquinho do seu fim de ano comigo, de trocarem essa experiência. Isso vale muito pra mim.
Mas é isso. Nos vemos no próximo ano, meus amigos. Até mais. Tchau.